pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Boutique do Gato. Para quem não conhece, meu nome é Camila. A Boutique do Gato já existe desde 2012. Eu tô gravando esse vídeo agora em agosto de 2020. Vou deixar esse vídeo aqui no ar ainda por muitos anos, né? Não sei quando é que você vai estar assistindo aqui o canal. A Boutique do Gato foi a primeira loja especializada em felinos do Brasil. Então eu sempre tive o compromisso de estar vendendo produtos de qualidade. A gente começou vendendo acessórios, basicamente, brinquedos, arranhadores, caixas de transporte, banheiros, bandejas e seguros. E lá, mais ou menos por volta de 2015, né, a gente começou a trabalhar com as rações da Farmina. Para quem não conhece, a Farmina é uma formulação italiana, uma marca italiana que é produzida aqui no Brasil. A Valentina, ela adora aparecer em todos os vídeos aqui, gente. Ela já tem que ganhar cachê, já por conta de tanto vídeo que ela aparece da Farmina. E é uma marca que eu me apaixonei, né? Ela tem a linha toda da MD, que é a linha que tá aqui, a linha que tá aqui atrás, que é uma ração natural. Então eles têm essa formulação natural desde sempre em todas as linhas deles. E hoje eu vou apresentar pra vocês a linha... Ô, Valentina não me morde, ela gosta de morder. A linha Vet Life. Então se você já tá gostando do tema, dá uma curtida aqui no vídeo, não me morde, Valentina. Segue aqui no canal, encaminhe esse vídeo também para quem é gateiro, que é muito importante. Aqui no canal não tem uma programação correta de dias específicos de postagem. Como vocês vão poder ver no canal, pode maratonar aí os vídeos. Tem vídeos de clientes, tem vídeos de produtos, tem vídeo de live, tem vários vídeos diferenciados. E eu gosto de trabalhar dessa forma, né? Super diferente. Então, eu trabalho com a Farmina porque eu sou apaixonada, né? A Farmina tem essa linha aqui, a Vet Life, que é uma linha totalmente natural e é uma linha medicamentosa. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode estar comentando aí que eu vou estar respondendo a sua dúvida. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, para saber todas as novidades da loja. Desde 2017 eu viajo para várias feiras internacionais. E lá em 2018, né, quando eu viajei para a feira da Alemanha, que é a maior feira do mercado pet internacional, é uma feira até bianual, ia ocorrer agora em 2020, por conta da pandemia, obviamente foi suspensa, né, então eu espero estar lá no que vem de novo. Eu tive o prazer de estar com diversas marcas, algumas americanas, europeias, e a maioria das marcas italianas são marcas que realmente têm uma qualidade na produção de ração muito profunda, né? Eu não sou veterinária, muita gente pergunta isso, mas eu sou uma estudiosa, uma grande estudiosa dessa parte de nutrição. Quando eu tinha 18 anos, que eu prestei vestibular para nutrição, eu tinha muita facilidade com fisiologia, tanto humana, e percebi isso ao longo do tempo também com a fisiologia animal. Recebo treinamento técnico, mesmo treinamento técnico que os veterinários recebem da Farmina, né, de todas, de qualquer marca que eu trabalhe com seriedade, com tudo que precisa ter um treinamento técnico, eu vou ter um treinamento técnico para estar falando aqui, né? Eu espero que vocês entendam também que assim, eu explico de uma forma mais ampla para o leigo entender, não é uma questão de estar aqui formando opinião técnica, não é um tutorial para o veterinário, né? Mas muita gente vai aprender. O objetivo é dar uma lida nas embalagens para explicar algumas coisas para vocês, algumas nuances, né? A linha veterinária medicamentosa, ela é uma linha que tem que ter uma prescrição médica, não pode estar saindo assim, utilizando aleatório, né? Muitos veterinários, e quase a maioria, não tem uma formação de nutrição, porque não existe isso na academia. Como vocês sabem, a veterinária ela não é dividida entre grandes e pequenos. O veterinário tem que estudar tudo, ele vai estudar boi, vai estudar vaca, vai estudar agronegócio, ele vai estudar um monte de coisa, e a nutrição é uma das matérias. Mas se ele quiser entender muito mais de nutrição, ele tem que correr atrás, assim como a gente tem os especialistas, né, nutrólogos, veterinários, que realmente estudam a fisiologia, estudam o problema, estudam a patologia, estudam como que a nutrição pode estar agregando aí para a melhora da qualidade de vida do animal. Então, assim, usar uma ração de qualidade, né, geralmente é você economizar no veterinário no longo prazo. Mas se você não usou uma ração de qualidade, ou se o seu gatinho apresentou alguma convalescência genética, né, ou tudo mais, porque assim, eu tive um gatinho renal que morreu com 4 anos e o problema dele era uma má formação genética no rim. Então eu achava que era o máximo, ele bebia muita água, eu sempre tive fonte, ele sempre comeu ND, mas quando deu 3 anos a gente descobriu que ele tinha uma má formação congênita, né, e ele ainda durou 1 ano e pouco e veio a óbito. Então, quando ele ficou convalescente com o problema renal, com grande parte do rins comprometido, má formação fibrosa, né, as membranas não tinham muita definição, o rim ele era redondinho, não era em formatinho de feijão,
eu estudei muito mais. Eu estudei a fundo a VetLife renal, eu estudei a fundo os concorrentes, eu estudei a fundo um monte de opções, estudei a fundo rações. No caso do meu gato, do Patrick, eu dei a MD ancestral até ele falecer, porque era a única ração que ele comia. Então quem tem gato renal sabe que o paladar do gato renal é muito exigente, né? Então as rações renais, elas têm mais sódio, justamente para estimular que o gato beba mais água, para ajudar nas funções renais. Também para que ele, né, é um palatabilizante também, a gordura também é um palatabilizante para estimular que ele coma mais. Então a gente sempre indica, né, experimentar várias marcas de ração renal, experimentar tudo, mas o Patrick não queria comer nada, então ele só queria comer a latinha de MD do Pacífico e queria comer a ração ancestral de cordeiro, e foi o que ele comeu até ele morrer, porque no caso dele já era muito grave, né? Quando a gente descobriu, não tinha muito o que fazer. Então eu fiz uma dieta, né, por minha conta e risco, fugi um pouquinho dos protocolos tradicionais, né, fui em alguns veterinários, ouvi vários amigos, especialistas e tudo mais, mas o caso dele era muito grave. Então o que eu peço para você? Procurar sempre um especialista em felinos, muito importante, caso na sua cidade não tenha, esse vídeo todo o Brasil vê, então tem muita gente que relata isso. Poxa, na minha cidade não tem um especialista em felino. Então assim, o objetivo desse vídeo é estar te orientando, é você passar para o seu veterinário. Se o veterinário tiver dúvida, gente, não tem problema nenhum. Se ele quiser prescrever a linha, entre em contato com o Saque da Família, é maravilhoso. Deve ter um telefone aqui na embalagem, mas se você der um Google também, você vai achar lá na Farmina. Entre em contato, a equipe é toda atenciosa. Eu sou muito fã da marca, eu conheço do CEO até toda a equipe internacional, eu conheço todo o pessoal que trabalha lá na fábrica em Bragança Paulista, equipe de marketing, equipe de saque, equipe de produção, gerente de produção, o diretor nacional do Brasil, a esposa dele que fabrica a ração, que é a veterinária responsável pela nutrição de fato da ração. Então assim, eu conheço todo mundo, então eu tô falando com muita propriedade daquilo que eu vi, que eu presenciei, que eu vi o controle de qualidade, o laboratório, tudo isso. Hoje eu trouxe aqui pra vocês duas rações que são assim, as mais vendidas da loja, né, que é a Obesity e a Renal. A Renal, obviamente, para gatos com problemas renais. Qual o diferencial dela? Baixa proteína, baixo sódio, baixo fósforo. Tem um palatabilizante legal, então assim, é bem aceita. Tem a L-carnitina também, tem ômega 3. O ômega 3 é muito indicado para gato renal. Tem baixo nível proteico, que reduz a redução de catabólicos nitrogenados e auxilia no controle da hipertensão arterial sistêmica. Os conteúdos reduzidos de fósforo auxilia na manutenção da massa muscular, a L-carnitina. O ômega 3, os ácidos graxos do ômega 3 favorece a filtração glomerular e auxilia na função renal. Então, por isso que o ômega é muito indicado. Geralmente, todos os veterinários indicam uma suplementação extra. O meu Patrick tomou também. Então, se o seu gatinho é renal, tem aqui a suplementação. No verso da embalagem, tem aqui exatamente quanto que você tem que dar. Por exemplo, se o gato tiver 5 quilos e está no tamanho adequado, ele vai comer mais ou menos 70 gramas dessa ração. Então, é muito importante seguir essa tabela certinha. A Obesity é para os gatos que estão precisando reduzir, né, o peso. Então, ele tem baixo índice de gorduras, com elevado aporte de ácidos graxos essenciais. Ele tem um suporte para a saciedade do animal. A adição de fibras solúveis contribui para a sensação de saciedade. Ele tem um complexo antioxidante que reduz os estresses oxidativos celular, né, previne até o envelhecimento. Ele tem uma alta qualidade de proteínas. As proteínas de alta qualidade preservam a massa muscular. A L-carnitina facilita a utilização de gordura nos músculos, favorece a perda de peso. Isso aí todo mundo sabe, que para o humano também, a L-carnitina também é para acelerar o metabolismo, né, para ajudar na perda de peso. Então aqui, por exemplo, se o gato tem 5 quilos, ele já vai comer 53 gramas. Então assim, não é uma quantidade muito grande, tá? Mais ou menos, pra vocês terem uma ideia, assim, esse aqui é um potinho da Farmina, que a gente dá de brinde aqui. Tendo disponível, a gente vai estar dando de brinde aí para os clientes comprarem no site. O fundinho desse pote praticamente é umas 10 gramas. Então eu dou mais ou menos 5 vezes aqui. Eu tenho gato gordinho, eu tenho gato grande. A Gigi, ela é bem enorme. Ela tem 7 quilos, mas ela é comprida. E eu dou sempre o fundinho no prato várias vezes ao dia. Indico sempre estar usando inox, vidro ou cerâmica, tá? Se você quiser usar o potinho de plástico, que não é recomendado, é importante lavar todo dia, é importante trocar uma vez por ano também, tá? O potinho de plástico. E a VetLife lançou agora no Brasil, tem muito pouco tempo, acho que tem um mês, toda a linha
dela úmida também. Então, além dessas duas que eu estou falando hoje, da linha renal, que é uma muito palatável, tem a gastrointestinal também seca, tem a estruvite também seca, tá? Que é para quem tá com problemas de cálculo de estruvita especificamente, gastrointestinal quem tá com alguma intolerância, e tem a diabetique também para os gatos que têm diabetes. Então, se você quiser mais informações, tem também detalhadamente as composições no site. Caso não tenha, você pode entrar em contato também com o WhatsApp da loja e entrar em contato comigo, comenta aqui. E eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Compartilha para aquele seu amigo e tem também o suporte para úmido de convalescência, que é uma ração diferenciada para aqueles animais que estão debilitados. Então é super importante você usar a ração adequada de acordo com o problema de saúde do seu animal. Curte aí o vídeo. Obrigada, pessoal!